A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. Amém? Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por... Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Amém. Vamos sentar um pouquinho. Vou me apresentar a vocês aqui. Estou muito feliz de estar aqui, né? Um momento de muita graça, né? Eu sempre, todos os lugares que eu estou passando aqui no Brasil, eu gosto de falar uma coisa. Eu acho que é muito importante que vocês possam saber disso. Valorize aquilo que vocês têm. Pode parecer uma frase, um clichê, né? Como diz aqui a irmã. Mas por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque é tão bom você chegar numa comunidade onde você é bem acolhido, onde você tem um bom ministério de música, onde você tem um ministério de dança. É tão importante isso, vocês não fazem ideia. Porque de onde eu venho, está cada vez mais difícil a gente ter coisas tão maravilhosas de Deus assim. Amém? Então olhe para a pessoa que está do seu lado e fala: valoriza aquilo que você tem. Amém? Glória a Deus. Olha só, deixa eu me apresentar para vocês, né? Meu nome é Roberto, carinhosamente chamado de Betinho, né? Não pelo tamanho, né? Quase 120 quilos, 43 anos de idade, embora pareça que tem 20, né? Embora tenha uns cabelinhos brancos, né? Sou casado com a mulher mais linda desse mundo, amém? Dona do beijo de língua mais gostoso, ali é minha mulher. Vamos dar uma salva de palmas para ela. Levanta a mão. Ela adora quando eu faço isso, ela adora. Somos pais de 3 crianças. O Mateus tem 11 anos de idade, né? Fez agora no dia 3, 11 anos. A Alice, 3 anos, a nossa gracinha, 3 anos de idade. E o Matias está na glória de Deus, né? Alguns vão falar que a gente perdeu, mas não, nós ganhamos um intercessor no céu, né? Eu sou fundador de uma missão de evangelização chamada Caris, Projeto Caris. Nós estamos aqui na Arquidiocese de São Paulo, na região Belém, né? Eu junto com outros irmãos, né? Nós fundamos o Caris, né? E está lá na paróquia Santa Clara. Ontem foi o nosso grupo de oração lá. E desde 2019, Deus chamou eu, a minha esposa, junto com outro casal, para iniciarmos um novo projeto, né? Que é a missão Caris Portugal. Então em 2019 mudamos para Portugal, com o intuito de evangelizar, né, de buscar almas para Jesus. E eu creio mesmo na profecia de que o avivamento na Europa virá do Brasil. E nessa certeza que nós estamos lá lutando. É fácil estar lá? Não. Mas eu tenho certeza que Deus chamou cada um de nós para esse novo desafio. Então nós estamos lá lutando, batalhando para levar a graça de Deus, que Caris significa graça. Então nós estamos batalhando para levar essa graça de Deus ao povo europeu, aos 4 cantos do mundo. Amém? E quando eu recebi o convite para estar aqui, o Guilherme é um grande homem de Deus, né? Para sua família, sinal visível de Deus aqui não só no Brasil, no mundo inteiro, né? Tem a comunidade também vive lá na Europa. Eu fiquei muito feliz, né? Para falar de um profeta ainda, né? Qual eu sou apaixonado pela história dele, que é o profeta Elias. Falar um pouquinho de Elias. Olha, aquele homem foi um homem que se posicionou, um homem que foi muito de Deus, cheio do Espírito Santo. Então é gostoso quando você pega para falar de um homem de Deus assim, né? Da maravilha que Deus fez também através da vida dele, o chamado. E por que eu já quero começar falando isso? Porque você também tem um chamado especial. Você é chamado também a ser profeta, né? Nesse tema tão maravilhoso que vocês estão mergulhando, uma escola de profetas. Eu acho que cada um tem um chamado. Você também é chamado a ser profeta, a anunciar esse Deus maravilhoso, que se toca você, também pode tocar outras pessoas. E através do seu sim, daquilo que Deus faz na sua vida, você também pode resgatar pessoas. Amém? Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala: você é um profeta. Amém.
Eu acho que eu nem vou aprofundar tanto quem é Santo Elias, né? Porque vocês já mergulham tanto, né? Nesse santo, né? Que algumas pessoas podem até não estar vindo aqui pela primeira vez, mas o nome Elias significa o Senhor é meu Deus. Então, esse santo que vocês tanto têm ouvido falar aqui, e a importância dele que também perante ao cristianismo, não só o cristianismo, ele também é muito forte, muito presente, respeitado no judaísmo, no islamismo, né? Um grande homem de Deus, formador também, deixou um legado incrível para a nossa igreja, amém? Olha só o que diz aqui Santa Teresa d'Ávila: quisera que vós, minhas filhas, tivessem os vossos olhos o Santo Elias, como se deve servir a Deus, para que nunca venham desfazer o vosso primeiro fervor. Ou seja, que nós tenhamos o exemplo de Santo Elias, para que a gente lembre sempre do nosso primeiro amor, do nosso primeiro fervor, porque ele foi um homem que não desistiu. Ele teve dificuldades, sim, como cada um de nós temos e vamos enfrentar na nossa caminhada cristã, mas ele foi um homem que não desistiu. E quantos foram os frutos que foram gerados através de Santo Elias? Amém? Então, quero trazer alguns pontos especiais aqui nesta noite. E o primeiro ponto que eu quero destacar para vocês aqui é o posicionamento. Posicionamento. Gravem isso, porque eu vou falar muito sobre isso hoje. Posicionamento. Olha para o irmão do lado e fala: posicionamento. Isso. É isso que Elias fez. Quando a gente não se omite, né? Porque a gente, como cristão, a gente não pode se omitir. Um profeta verdadeiro não pode se omitir. Ele está sempre em busca da verdade, por mais que vá doer. E muitas vezes eu vou falar para você: sangra. Não deixar se abater, se posicionar, sangra, gente. Principalmente numa igreja onde que a gente tem as redes sociais cada vez lacrando os outros, excluindo os outros. Se posicionar não é fácil, amém? Então você deve lembrar disso, posicionamento. Que esse grande homem, Elias foi um grande homem de Deus, e ele realmente se posicionou. Ele enfrentou um povo que era idólatra, o culto a Baal, né? Aquele povo, a realidade dele era essa, um povo que idolatrava a deuses. Talvez nós também temos vivenciado isso, de uma maneira diferente. Pessoas que idolatram o corpo, pessoas que idolatram o dinheiro, pessoas que idolatram pessoas que idolatram a tantas outras coisas. O cenário pode ser um pouco diferente nos dias de hoje, mas a gente tem enfrentado a pior das idolatrias, na minha opinião, que é a indiferença. Quando é feito um trabalho tão maravilhoso e lá fora as pessoas agem com indiferença. Talvez seja uma das maiores idolatrias do tempo atual, a indiferença. E esse santo maravilhoso enfrentou isso, se posicionou, não se omitiu, ele foi em frente para enfrentar o mal e não ficar em cima do muro. Você tem um papel importante. Você quer ser cristão? Não dá para ficar em cima do muro. Não dá. Porque quem fica em cima do muro acaba sendo derrubado, né? Vai tomar pedrada. E quem é cristão verdadeiro não fica em cima do muro, se posiciona mesmo. E eu vou falar muito sobre se posicionar. Amém? E o que significa a palavra omissão? Mas vamos dizer o que. Eu fui lá pegar no dicionário para a gente poder entender um pouquinho o que é a palavra omissão. Olha lá. Omissão significa deixar passar, deixar de lado, ausência de ação, negligência, passividade. Tudo aqui que nenhum cristão pode ser. Não dá para deixar passar, não dá para deixar de lado, não dá para ser passivo,
Não dá realmente para a gente negligenciar, principalmente quando a gente está falando das coisas de Deus. Ah, deixa para depois, deixa para depois, deixa. Amanhã eu começo a orar, né? Amanhã eu vou, não, a partir de amanhã eu vou estar com o meu devocional em dia, eu vou orar mais, eu vou entregar, é só o amanhã. Aí vai passando, e você está patinando na sua vida espiritual. Se você quer ser um cristão verdadeiro, um cristão autêntico, não dá para negligenciar. Amém? Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala: não dá para ser passivo, não dá para negligenciar. Amém. Olha só, a omissão, gente, isso é importante que a gente tenha isso na nossa mente agora. A omissão é um mal que acaba com o nosso legado. Pode gravar isso, ó. A omissão é um mal que acaba com o nosso legado. A gente tem que estar muito atento, porque às vezes na circunstância do dia a dia, a gente não se posiciona, a gente se omite e vai fazendo com que o nosso legado, os nossos frutos, que poderiam ser dados lá na frente, esses frutos não vão aparecer pela nossa omissão. Amém? Existia um Papa, Papa Pio XI. Ele dizia assim, isso é muito importante para nós aqui hoje: nenhum cristão pode ser omisso ou neutro quando se trata de fé e moralidade. É o nosso dever resistir às injustiças e erros com coragem e firmeza. Em uma da sua encíclica chamada Non Abbiamo Bisogno, de 1931, Papa Pio XI disse isso para nós. Olha que riqueza! Nenhum cristão pode ser neutro, nenhum cristão pode ser omisso. Não é fácil, mas a gente tem que ter essa certeza, porque o que acontece? Nós, às vezes, o se posicionar, o não se omitir, vai fazer com que a gente perca seguidores, a gente seja excluído pelas pessoas, que a gente principalmente desagrade alguém. E nós vivemos uma geração que cada vez mais tem medo de desagradar outras pessoas. Ah não, mas se eu fizer isso, fulano não vai mais vir na igreja. Eu não posso me posicionar assim, porque eu vou perder seguidores. Olha, você está aqui para agradar a Deus ou para agradar humanos? Porque senão nós vamos fazer como aquele povo que cultuava Baal. A gente está adorando pessoas, a gente está servindo a pessoas e não a Deus. Claro que nós temos um papel como cristãos de ajudar as pessoas, sim, mas nós devemos cultuar a Deus e não as pessoas. E a gente tem que estar muito atento a isso, porque em certo momento, e quando eu falo a gente, eu me incluo nisso. Quantas foram as vezes que eu quis agradar as pessoas? Não vou desagradar aquela pessoa, mas eu estava, na verdade, desagradando a Deus, porque eu não estava corrigindo aquela pessoa. Então a gente tem que estar muito atento a isso. Amém? E eu quero trazer agora 5 pontos. Eu vou trazer um pouco da palavra, um pouco do pensamento dos santos e um pouquinho também do que diz a igreja para nós. Os santos contribuem tanto para a nossa fé, por isso que eu estou trazendo aqui pensamentos dos santos. Amém? Então vamos lá. Primeiro ponto que eu quero dizer para você é o chamado de Elias e o nosso chamado. Como eu dizia no início para vocês, cada um tem um chamado. E esse mês tem sido especial para vocês refletirem sobre essa escola de profetas. E Elias foi um homem que vai contribuir muito para a nossa fé. E nessa noite eu quero que você pegue a sua palavra lá no 1 Reis 17, versículo 1. 1 Reis 17, versículo 1.
1 Reis 17:1. Vai dizer assim para nós, todos acharam, hein? Amém? Elias, o tesbita, um dos habitantes de Galaade, disse a Acabe: pela vida do Senhor Deus, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá nestes anos nem orvalho, nem chuva, a não ser quando eu ordenar. A palavra do Senhor Deus foi-lhe dirigida nesses termos: vai-te daqui, retira-te para o oriente, esconde-te na torrente de Carite, que está a leste do Jordão. Beberás da torrente, e eu ordenei aos corvos que te deem alimento. Elias partiu, pois, e fez como o Senhor lhe ordenava, indo morar na torrente de Carite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, pão e carne de tarde, e ele bebia da torrente. Olha só que interessante, esse chamado de Elias, ele recebeu um chamado de Deus, e ele confiou naquilo que Deus tinha para ele. Olha só que Deus ordenou para ele: ó, você vai para essa região de Carite, e lá o corvo vai te alimentar. É muita loucura para os dias de hoje a gente pensar que um corvo vai nos alimentar. Mas ele o quê? Confiou naquele chamado que Deus tinha para ele. E ali, de manhã a palavra de Deus diz que ele era alimentado. À tarde a palavra de Deus diz que ele era alimentado. À noite a palavra de Deus diz que ele também era alimentado. Deus providenciava para ele. Mesmo naquela escolha que ele fez. Porque ele confiou cegamente naquilo que Deus tinha para a vida dele. Você também é chamado. E por mais que seja difícil esse chamado para você, eu quero dizer para você, confia. Mesmo se a dificuldade está batendo na tua porta, mesmo se está difícil prover o seu dia a dia, mesmo quando você faz uma escolha de servir o Senhor, vão vir dificuldades, vão vir tribulações, vão vir dores, mas permanece firme, porque Ele é fiel para cumprir. Ele não vai querer nenhum filho seu desamparado. Amém? Então nós temos que confiar nesse Deus. E Elias foi chamado para combater, como eu dizia no início, a idolatria e a injustiça em Israel. E hoje também a igreja nos convoca. A igreja nos convoca, como diz o Evangelho Gaudium, uma igreja em saída. Nós não podemos ficar só aqui. Nós somos chamados para uma igreja em saída. Assim como saiu Elias do seu conforto, nós também somos chamados a sair para buscar. Nós precisamos pescar lá fora. Não é pescar em aquário. Aqui na igreja é muito bom a gente estar unido, fortalece a nossa fé estar. Como eu dizia no início, que nós temos que valorizar isso. Mas nós precisamos ser cristãos que pescam fora do aquário. O nosso chamado é esse, é ir lá fora. É fácil lá fora? Não. Mas nós precisamos. Porque nós vamos vivenciar tempos difíceis. Como dizia o nosso querido Papa Bento, né? Ainda cardeal, que nós vamos ter uma igreja que vai ser pequena, mas com qualidade. Então, nós vamos precisar ter muita ousadia para ir pescar fora da aquário. Amém? É ir fora da caixinha, como alguns dizem, né? Fora da caixa, a gente precisa estar aí fora da caixa. Santa Catarina de Sena, ela vai dizer para nós: se fores aquilo que quiseres, colocará fogo no mundo. Então você pode. Se Deus colocar algo no seu coração, vá em busca, não desiste. Amém? Então a gente precisa ter bem claro isso. Segundo ponto que eu quero destacar aqui para vocês, sobre Elias: a coragem de confrontar a verdade, de lutar pela verdade,
de confrontar realmente aquilo que estava acontecendo ali. Vamos lá ver lá no livro de Reis, um pouquinho mais para frente, lá no capítulo 18, a partir do versículo 20. 1 Reis 18, 20. Acabe convocou todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias, aproximando-se do seu povo, disse: até quando claudicareis das duas pernas? Se o Senhor Deus é Deus, seguiu-se até Baal, e o povo não pôde dar-lhe respostas. Então Elias disse ao povo: sou o único dos profetas que o Senhor Deus que ficou, enquanto os profetas de Baal são 450. Vamos dar uma pausa aqui. O único que servia ao Senhor Deus era Elias, e existiam ali convocados 450 profetas de Baal. Pra vocês entenderem o que acontecia, os profetas iam, vamos dizer assim, se convertendo aos deuses Baals, iam se prostrando aos deuses de Baals, e aquele número de profetas ia cada vez aumentando, até que sobrou só Elias. E ali foram reunidos todos esses profetas. O rei Acabe convocou esses profetas. E aí o que aconteceu? Elias, tomado de coragem, tomado de ousadia, ele ali se posicionou. Ele falou assim: olha, vamos fazer sacrifícios ao Senhor Deus, mas vai ser um sacrifício diferente. Você não vai acender lá a fogueira e jogar o sacrifício, não. Vocês vão reunir esses 450 profetas, vocês vão preparar o altar para o sacrifício, e vocês vão clamar esse Deus de vocês, porque eu confio no meu Deus. E ali eles reuniram um altar, colocaram as lenhas, prepararam o altar para uma grande fornalha, e ali Elias desafiou: olha, você vai pedir a manifestação desse Deus Baal, e eu quero ver se essa oferta vai ser consumida por eles. E a palavra de Deus, aqui mais para frente, vai falar aqui, ó: invocai o nome do vosso Deus, mas não acendei os fogos. Eles tomaram um novilho que lhe havia dado, e o fizeram em pedaços, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. E olha o que diz a palavra: mas não houve voz, nem resposta. Eles dançavam, dobrando o joelho diante do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombou deles, dizendo: gritai mais alto, pois está sendo um Deus. Ele não pode estar conversando, ou fazendo negócios, ou então, talvez viajando, talvez esteja dormindo, e acordará. Grita mais forte. E segundo o seu costume, fizeram incisões no próprio corpo, com espadas e lanças, até escorrer o sangue. Quando passou o meio-dia, entraram em transe até a hora da apresentação da oferenda. Não houve voz, nem resposta, nem sinal de atenção. Elias confrontou. Elias sabia do Deus que ele estava servindo. Elias se posicionou. Ele sabia do que o Deus dele era capaz. E ali ele teve a coragem de denunciar que aquele Deus era um Deus falso. Ele insistiu: olha, grita mais alto. Grita mais alto, que a oração de vocês não está surtindo efeito. E eles tentaram, e não aconteceu
exatamente nada. Mas, então, Elias disse ao povo: aproximai de mim. Ele restaurou o altar do Senhor Deus que foram demolidos, tomou 12 pedras, segundo os números das tribos de Israel, das tribos de Jacó, a quem Deus se dirigia, dizendo: teu nome será Israel, e edificou com as pedras um altar ao nome do Senhor Deus. Fez ao redor um altar, um rego capaz de conter 2 medidas de semente. Empilhou a lenha, esquartejou o novilho e colocou sobre a lenha. Depois disse: enchei 4 talhas e entornai sobre o holocausto sobre a lenha. E ele disse: fazei de novo. E eles fizeram. Fazei pela 3ª vez. E eles fizeram. A água se espalhou em torno do altar, inclusive sobre o rego ficou cheio de água. Na hora em que se apresentava a oferenda, o profeta Elias se aproximou e disse: Senhor Deus, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, saiba-se hoje que tu és um Deus em Israel, que eu sou o teu servo. Estava no rego. Todo o povo presenciou, prostrou-se com o rosto por terra, exclamando, diziam: é o Senhor Deus que é Deus, o Senhor Deus que é Deus. Elias disse-lhe: prendei os profetas de Baal, que nenhum deles escape. E eles os prenderam. E Elias fez descer para perto da torrente do Quisson, e lá os degolou. Vamos aplaudir essa poderosa palavra de Deus. Pode aplaudir. Porque aqui nós vemos uma clara manifestação de Deus, de quem realmente está com a verdade. Quem está com a verdade não tem o que temer. Então quero dizer para você, se você está passando hoje por uma grande injustiça, permaneça com a verdade. Permaneça com a verdade, porque nada vai impedir de chegar a sua justiça. Quem está com a verdade não tem o que temer. Betinho vai estar sofrendo, está sofrido para mim permanecer com essa verdade. Eu estou desistindo. Permanece firme, porque quem está com a verdade não tem o que temer. Custe o que custar. Eu vou dar um exemplo aqui. Há uns tempos atrás, nas minhas redes sociais, eu postei um vídeo de um desenho da Peppa Pig. Amém? E esse desenho, ele estava falando de famílias, só que famílias não convencionais, ou seja, um desenho para crianças, que a minha filha por um acaso estava assistindo. Uma mãe, a mãe coelha, acho que era coelha, não era? Não sei se era mãe coelha, eu sei que eram as 2 mães e uma filha. E eu fiquei indignado com aquilo, porque eu acho que não é um conteúdo apropriado para criança. Amém? Se somos católicos, cristãos, temos que se posicionar. Deus criou o homem e a mulher. E Deus também deu: olha, você vai largar o seu pai, e sua mãe, e se juntar a uma mulher. É a instrução por homem, sim ou não? Para o homem se juntar a quem? A uma mulher. Está falando que é para se juntar em outro homem? Não. Então a gente tem que ser muito claro. E ali eu me posicionei, coloquei na rede social. Vocês não têm ideia o tanto de mensagens no direct que eu recebi. Perdi não sei quantos seguidores, um monte de mensagem no meu direto: olha, Betinho, eu te admirava, mas a partir de hoje eu não vou mais seguir você. Eu gostava de ver você na igreja, mas a partir de hoje eu não vou mais seguir você. Eu só respondi assim: glória a Deus, Deus te abençoe. Se você não concordar, ninguém é obrigado a concordar com nada, mas siga o seu caminho e vá em frente. Eu não vou mudar. Olha, apaga esse vídeo. Não apaguei. Perdi seguidores, recebi um monte de críticas. Os comentários, gente, era gente que eu nunca tinha visto na minha vida. Haters. Mas me posicionei. E esse dia também na Expo Católica, encontrei um amigo que ele falou: Betinho, eu falei: tá tudo bem, irmão?
Ah, mais ou menos. Falei, mas o que aconteceu? Não, porque eu fiz uma postagem contra o aborto. Era uma, pasmem você, uma página católica, um perfil católico. Ele postou que não, contra o aborto, né? Nós somos católicos, né? Nós somos a favor da vida, sim ou não? Sim. Quem é a favor da vida aqui? Eu. Todos nós. Ele fez um post a favor da vida. O que aconteceu? Ele simplesmente perdeu 6.000 seguidores. Num perfil católico, gente. Percebe o que tem enraizado dentro da nossa igreja? Contra quem que a gente está lutando? Por ideologias. Eu não quero entrar aqui no âmbito partidário, gente. Eu não estou aqui, não quero fazer uma colocação partidária. Pelo amor de Deus, não é isso. Eu tenho minhas convicções e minhas posições. Mas eu quero citar o que nós estamos enfrentando dentro da nossa própria igreja. É triste ver isso. Pessoas católicas defendendo o aborto. Aqui nós precisamos ser como Elias. Olha, não vamos cultuar isso. Não vamos aceitar. Pode doer o que for, mas não vamos aceitar. Então a gente tem que ter uma fé firme, baseada em princípios, né? Não podemos aceitar a forma que está acontecendo as coisas, não. Ah, Betinho, mas cada vez seu grupo vai ficar menos pessoas, não tem problema nenhum. Se ficar eu e minha esposa, está tudo certo. Porque eu quero pregar a verdade. Eu não nasci para alisar uma pessoa, não. Para fazer, não, irmãozinho, vem cá, não. Nós precisamos pregar a verdade. A verdade dói. Pode custar o que for. Como diz aqui a igreja para nós, o documento Lumen Gentium, no parágrafo 12. A igreja, todos os fiéis, têm o dever de manifestar a verdade e a justiça. A verdade é como um leão, gente. Você não precisa defender. Deixa ela solta. Ela se defenderá sozinha, disse Santo Agostinho. Então nós precisamos buscar a verdade. Nós precisamos anunciar a verdade, mesmo que sangre. Mas nós precisamos se posicionar. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala: precisa se posicionar. Gente, e o terceiro ponto que eu quero destacar aqui para vocês: a confiança em Deus. Como eu falava no início, o profeta Elias, ele confiou naquilo que Deus tinha para ele. Ele confiou, tanto que os corvos que alimentavam ele. Lá em Reis 19, no versículo 1, vai dizer assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que fizera Elias, e como passara ao fio a espada de todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer: que os deuses me façam este mal e acrescente este outro, se amanhã a esta hora eu não tiver feito de tua vida o que tivesse na vida deles. Vamos dar um pausa aqui. Jezabel queria perseguir Elias. E Elias, o que aconteceu depois disso aqui? Elias, ele desanimou. Elias desanimou. E a palavra de Deus, lá um pouquinho mais para frente, vai dizer que ele sentou num junípero, né, embaixo de uma árvore, e ali ele desejou o quê? A morte dele. Por que eu estou dizendo isso para vocês aqui? Porque dentro da nossa caminhada de igreja, dentro da nossa caminhada cristã, nós vamos passar por inúmeras dificuldades. Nós vamos querer desistir, como muitas vezes eu penso em desistir, eu penso em seguir o caminho mais fácil, eu penso em ter comodidades. Eu nunca imaginei sair do meu bairro, Itaquera, lá perto do estado do Corinthians. Tem uns sofredores aí que eu vi também, que nem eu. Nunca imaginei. Mas Deus, ele foi confiando. Hoje eu tenho a graça de já ter pregado em 10 países. Por méritos meu? Não. Eu não tenho nada para oferecer. Eu acredito que é o Espírito que move em mim. Eu não tenho nada para oferecer de bom. Mas nesse tempo eu caí. Fui novamente para a prostituição,
para o alcoolismo. Eu conheci Deus e fui para a morte. Eu desejei a morte de uma forma diferente. Como assim? Elias desejou a morte embaixo daquele junípero, mas o anjo do Senhor apareceu para ele e lhe deu coragem. Pode ser que você hoje, aqui, 10 de julho, não esteja no seu melhor momento, como eu tive em depressão, mesmo pregando a palavra. Talvez você não esteja no seu melhor momento, mas vão aparecer, pode ser que não apareça um anjo, mas vai aparecer anjos que são amigos, que vão te encaminhar, que vão te ajudar. Que você tem que ter a confiança nesse Deus, para seguir em frente, porque após isso, Deus fez tanto na vida de Elias. Nós vamos ver aqui um pouquinho mais para frente ainda, mas simplesmente por graça de Deus, porque ele confiou, ele quis tirar a própria vida, mas depois daquele momento, Deus fez tanto na vida dele que vocês vão ver, amém? Mas não esqueça disso, Deus nos dá muito, por mais que você não esteja no momento bom hoje, mas Deus vai fazer na sua vida. E a igreja lembra da importância de perseverar, confiando na assistência divina. Então, ou seja, nós precisamos olhar, quando a gente tiver tudo difícil, dobre o seu joelho, adore o Senhor, não tenhais medo, abre as portas de Cristo na sua vida, como diz São João Paulo II, meu santo de devoção, amém? Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim: cuidado, cuidado. Quarto ponto que eu quero destacar aqui para vocês: o risco de ser morno. Tem tempo ainda, né, irmão? Tem tempo, tá? Vai me falando do tempo aí, que eu vou falando, vou deixar eu ficar aqui até amanhã. A palavra de Deus lá em Apocalipse, capítulo 3, no versículo 15, vai dizer assim para nós. Apocalipse 5 também. Apocalipse São João, capítulo 3. Eu vou correr aqui. Apocalipse 3, 15 a 16. Vai dizer assim para nós: conheço a tua conduta, não és frio nem quente. Oxalá se fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem frio nem quente, estou para te vomitar de minha boca. Como eu falava no início, não podemos ficar em cima do muro. A omissão, gente, e a neutralidade são muito perigosas na nossa caminhada. Não é claro que nós temos que ter uma preocupação com os irmãos que estão na nossa comunidade. Nós temos que ter uma preocupação com os irmãos que estão ao nosso redor. Mas se for necessário, nós precisamos corrigir, como diz a palavra de Deus para nós. Olha, se o teu irmão está passando uma grande dificuldade, está em pecado, vai corrigir. Se não resolveu, chama mais um outro irmão, corrige, porque você pode ali salvar uma alma. Mas a gente não pode passar a mão na cabeça, não. Temos que denunciar o pecado, porque o cristão não pode adorar o pecado. O cristão não pode se conformar com as coisas do mundo. Hoje eu vi até uma imagem na internet de um caminho ao contrário, né? Todo mundo indo numa direção e a imagem falava assim, a pessoa indo na outra direção. Remar contra a maré. Ser o diferente. E ser cristão é isso. É mesmo quando, olha, não, vamos caminhar por aqui que está todo mundo indo aqui. Mas se for para desagradar a Deus, se todo mundo estiver indo desagradar a Deus,
eu prefiro ir para outra direção. Eu prefiro ir para outra direção, porque nós não podemos nos conformar com as coisas do mundo. E não podemos ser mornos, porque o morno vai ser vomitado, como diz a palavra de Deus para nós. Deus nos livre de santos descontentes, vai dizer Santa Teresa d'Ávila, da qual eu sou apaixonado. E aqui para finalizar, o quinto ponto que eu quero destacar para você: precisamos sim não ser mornos, precisamos se posicionar. Mais uma vez a palavra posicionamento. Olha para o irmão do lado, posicionamento, fala para ela. Para finalizar, o quinto ponto que eu quero trazer aqui para vocês, para a gente encerrar e orar, é o legado profético e a transformação no mundo que nós precisamos ter através da nossa vida. Elias, ele foi um homem que ele profetizou, ele serviu a Deus e ele formou líderes. Dentre os líderes que ele formou, um dos que eu gosto mais é Eliseu. Eliseu foi um cara tão cheio de sabedoria, porque quando Elias foi ali passar o manto para ele, falou: ó, seguinte, você pode pedir uma coisa para mim? Ele falou: olha, ele podia ter pedido, talvez nos dias de hoje, um carro importado, uma casa, um condomínio. Ele podia ter pedido dinheiro, tinha pedido tanta coisa, ele poderia ter pedido. Mas o que ele pediu para Elias? Uma porção dobrada do Espírito Santo. E a palavra de Deus vai dizer em uma das cenas, os restos mortais de Eliseu, ele foi arrebatado, mas Eliseu foi jogado numa vala, os ossos dele. E a palavra de Deus vai dizer, um pouquinho mais para frente lá no livro de Reis, que em um dos enterros, restos mortais foram jogados em cima do corpo dos ossos de Eliseu. E naquele mesmo momento que aquele osso bateu nos ossos de Eliseu, tomou vida no mesmo instante. Para você ver o tanto de Deus tinha naquele homem. Porque ele pediu o quê? Uma porção dobrada do Espírito. Então Elias foi um homem que soube formar, soube capacitar. E a nossa missão é uma missão clara. Nós precisamos transmitir a fé, como diz o documento da igreja, Redentores Missio, número 90, vai dizer: a missão é transmitir a fé e formar novos missionários. Formar novos missionários. Eu partilhava com a irmã aqui, no início aqui, a dificuldade que nós temos de formar pessoas, principalmente na Europa, onde a gente vive uma situação de decadência de fé. Para vocês terem uma ideia, eu tive a oportunidade de pregar há 4 anos atrás numa igreja em Amsterdã. Voltei há 2 anos atrás nessa igreja. Ela já não existia mais. Foi vendida para ser uma academia de dança. E vocês acham pouco? Eu e minha esposa fomos ministrar no retiro em Bruxelas, uma igreja lindíssima, católica. Eu falei: olha, para a irmã, né, que nos acolheu, é uma igreja católica? Ela falou: era uma igreja católica. E nós quisemos entrar. Tinha uma cúpula bem grande. E ali virou, sabe o que, gente? Uma escalada. Ali também virou um crossfit. Existem igrejas na Europa, principalmente em Londres, que viraram bares, discotecas. Tem uma até que no altar, uma chopeira. Sabe por quê? Por causa da nossa omissão. Nós estamos fazendo muito pouco. Nós estamos fazendo muito pouco. Santo Tomás de Aquino vai dizer para nós: a omissão é de fato um pecado, e a justiça exige que façamos o que é certo, mesmo quando é difícil. Eu quero convidar você a ficar em pé.